Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos abordar sobre a situação de aprendizagem 3, né? Na nossa área, aí, pessoal, da mecânica, eletromecânica, principalmente na parte mecânica, a gente faz muita execução, né? A gente também projeta e também executa o que está em um projeto, né? Então, para isso, pessoal, um bom projeto precisa passar por um bom desenho. Não que precisamos aqui sair exímios desenhistas, não é o nosso escopo, não é o escopo do nosso curso, mas ter uma boa leitura e uma boa interpretação desse desenho, né, na nossa área é primordial. Então, para isso, a gente precisa de adquirir algumas habilidades para a gente poder, então, poder ter uma boa noção aí, uma boa leitura e uma interpretação de um desenho mecânico, para poder fabricar conforme o projeto pede e também podemos fazer conforme o controle de qualidade, né? Se a gente executa o projeto corretamente, né, nós temos então êxito no controle de qualidade, né? Isso então reflete então menos trabalho, ou não tem, ou no não retrabalho, né? A gente não volta para trás para poder estar fazendo o processo de correção, né? Ou até começar do zero, que a gente faz um erro grosseiro. Então, precisamos ter uma boa noção aí. Então, vou compartilhar a tela aí com vocês, pessoal. Então, é essa aqui, na situação de aprendizagem. Vamos ver aqui pela história. Tem a outra forma aqui, mas vamos ver aqui e ver o que se pede, né? Bom, olá, Roberto. Como vai ser o trabalho na Fixa Foto? Oi, professor Júlio. Estão muito bem, mas tenho recebido vários desafios para realizar. Estou aprendendo muito com isso. Bom, fico contente com isso, que você tem aprendido. A nossa empresa iniciou um programa de produção enxuta para aumentar a produtividade e reduzir custos. Nós estamos trabalhando para reduzir o tempo de troca de operação em ferramentas e o tempo médio de reparo, que é realizado pelo pessoal de manutenção. Serei treinado para interpretar esquemas e desenhos mecânicos, desenhar vistas das peças, efetuar a cotagem dos desenhos e especificar as tolerâncias dimensionais. É muito bom quando uma empresa investe na qualificação de seus funcionários. Também terei que identificar as peças que pertencem a uma série de 10 projeções e conferir 20 itens de alguns desenhos que formam um conjunto e responder um questionário padrão. Que belo desafio, né? Também terei que determinar a tolerância dimensional para as peças 5 e 6 do conjunto, que deve ser apresentado nas questões 17 e 19 do questionário. Bom, os desenhos que devo analisar pertencem a um porta-escala empregado para a calibração de produtos soldados. Como ele está deformado, é preciso fabricar um novo. Então, desejo a você um excelente trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Algumas etapas aí, né, como é nas outras situações de aprendizagem, vão ser feitas na aula presencial. Essa primeira etapa da situação de aprendizagem é um caso, né? Então, pessoal, o que vocês vão fazer lá na aula presencial, vocês vão fazer a mão na massa, vocês vão desenhar as vistas de uma peça, né? Sendo uma delas um corte total, né, apresentando as cotas em milímetros, especificando a tolerância da cota do furo central. Então, aqui, pessoal, é essa peça. Então, lá na aula presencial, já todo mundo te adiantando, vocês vão ler lá na aula. Então, vão ter essa peça aqui, correto? A partir de uma peça 3D, vocês vão fazer as vistas. Então, vocês vão olhar para um lado e fazer uma vista da peça, olhar para um lado e ver outra vista, né? Se vocês observarem essa peça aqui, olhar por esse lado aqui, é igual você olhar aqui por trás, porque ela é uma peça, se você passar um eixo aqui, ela é simétrica, ela tem uma simetria de um lado do outro. Então, tanto para cá quanto é, tanto nesse sentido longitudinal quanto na transversal, né? Então, de qualquer forma, a peça é simétrica. Então, basta duas vistas, você consegue ver essa peça. E, além disso, se você fizer um corte também que passa nos 3 furos aqui, também já é o suficiente. Você vê o que passa por dentro dessa peça, né? Então, pessoal, vocês vão fazer esse desenho. Bem provável que vocês vão fazer ou num SolidWorks ou num AutoCAD. Depende ali do professor, né? Mas as habilidades é a mesma, pessoal. Eu, particularmente, prefiro SolidWorks. Se você fizer essa peça aqui, ó, rapidinho você faz ela no 3D e depois você faz o desenho, as projeções. Bem rápido, bem simples. Então, essa é uma das etapas que vocês vão fazer lá na aula presencial. Certo?
Bom, a próxima etapa, pessoal, vocês vão identificar as peças com as projeções para construção que estão disponíveis no anexo 2. Então, eu tenho o anexo 2 aqui, ó. Vocês podem estar fazendo, vocês podem estar fazendo baixar o anexo aqui ou lá na aba situação de aprendizagem, né? Então, qualquer um dos caminhos é válido. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem três vistas, né? Então, por exemplo, a gente vai ver aí nos conceitos que a gente, a partir de uma peça 3D, né? Por exemplo, essa borracha aqui, eu faço as vistas dessa borracha e a partir das vistas da borracha eu consigo montar uma peça 3D, né? Então, você pode fazer tanto um caminho quanto o outro, né? Como é que fala? Ele vamos dizer assim, pode fazer das duas formas, né? Bom, tem as vistas, a partir das vistas eu deduzo qual que é a peça aqui. Depois eu vou fazer uns exemplos com vocês aqui, certo? Então são 10 projeções aí, vocês vão responder aqui. Você pode responder aqui, se você quiser fazer na mão também pode, certo? Vamos lá. A próxima etapa, vocês vão preencher, né? Preencher um questionário. Então, além daquele anexo, tem esse aqui também, que é o anexo 3. Bom, então você pode pegar o anexo 3, pessoal, e responder tudo de uma vez, que está aqui, ó. Além desse aqui que eu falei do desenho, tem essa outra parte aqui, ó, que é um porta-escala, ó. Tem um porta-escala com os desenhos, né? Com os desenhos e uns apontamentos aqui, ó. Tá vendo? Tá apontando partes da peça, que no caso aqui é um porta-escala. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Cada peça, então, ó, tá lá, esquadro, placa, base, apoio, fixador, pino, parafuso, cabeça cariada. Então, é a parte da peça, né? Com o número que está indicando no desenho e a quantidade que tem em cada um. Ó. E cada um aqui, ó, tem uma especificação de material. Então, por exemplo, o esquadro, ele é feito de aço 1020 a 1030, com essas dimensões, meia polegada por 2,5 polegadas por 53. Esse outro aqui, 1/4 polegada, 2,5 polegadas por 35. Então tem as dimensões aí. São essas numerações aqui, né? De 1 a 9, certo? Além disso, pessoal, vocês vão responder essas questões aqui, ó. Como eu falei, é uma das habilidades que a gente precisa ter, ó. Então, por exemplo, são perguntas que eu preciso retirar a partir da leitura que eu faço do desenho. Vou fazer só um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, qual o material indicado para a construção da peça 1? Aqui, ó, peça 1. Peça um esquadro. Qual que é o material? Olha lá, material, aço 1020 a 1030. Né? Tem na próprio desenho, tem essa resposta. Qual o acabamento da peça 1? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, também a simbologia de desenho. Né? Então, cadê a peça 1? Tá aqui, ó. Peça 1, ó, tem uma simbologia aqui, tá vendo? Essa simbologia, pessoal, quer dizer o nível de acabamento que eu vou deixar na superfície da peça. Então, a peça como toda ali, eu vou fazer ela de metal, então tem os tipos de acabamento. Também vou falar para vocês aí mais para frente, né? Então, não vamos falar por enquanto. Então, por aí, pessoal, a gente vai respondendo as questões aí, ó, né? Certo? Então, vamos lá, vamos continuando aí que a gente vai falar sobre essas questões. Bom, e além disso, vai falar para especificar as tolerâncias dimensionais para as peças 5 e 6, que está nesse anexo aqui, né? Então, é as peças 5 e 6. Tá vendo que tem tolerância aqui, ó? Tem H7 e esse aqui é H6. Então, a gente tem tolerância para furo e para eixo, no caso aqui, um pino, né? Bom, e essa tabela, pessoal, qual que é a tolerância, né? Então, aqui tem a tabela, o anexo 4, que é as tolerâncias, ó. Então, tem tolerância para ajuste de eixo e tem para furo, ó. Olha lá, ajuste para furo, né? Então, no caso aqui, a peça 5 estou lidando com um furo, e na peça 6 eu estou lidando com um eixo, né? No caso aqui, a ponta do meu pino, do meu rebite, né? Vamos só aguardar aqui que a gente vai responder logo, logo isso aí, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei, a principal habilidade que a gente tem para fazer isso aqui é interpretar um bom desenho, interpretar um desenho, né?
Bom, então, pessoal, a maioria das peças, né? As peças que a gente tem no dia a dia, bom, é uma peça real, física. Então, ela tem o quê? Três dimensões, né? Então, ela tem comprimento, largura e altura, né? Então, ela é três dimensões, né? Nosso mundo físico aqui é formado pelas três dimensões, né? Bom, essas peças, então, pessoal, elas podem ser desenhadas em duas dimensões. Então, eu decomponho essa peça 3D em duas dimensões. Então, eu reduzo dimensão de três para duas. E isso eu faço através das três vistas básicas, que a chama frontal, superior e lateral. Por que tem esse nome? Vamos fazer um exemplo aqui. Ó, se vocês estão conseguindo me olhar aqui, ó, eu tenho aqui essa borracha, certo? Essa borracha, então, ela é uma peça em três dimensões, correto? Então, eu tenho ela em comprimento, largura, ou largura aqui, ó, e largura, altura e profundidade, né? Então, não tem uma profundidade aqui, ó. Então, vamos lá. Comprimento, altura e profundidade. Então, são três dimensões, né? Então, uma, duas, três dimensões. Bom, então eu tenho três vistas básicas. Então, eu posso olhar essa borracha de frente aqui, ó. E o que que eu estou olhando aqui, ó? Eu estou olhando, o que eu olho aqui, de frente para essa peça, é isso aqui, ó. Então, como se fosse um retângulo e uma pontinha aqui, ó. Então, eu estou olhando um retângulo ali. Bom, essa é a vista frontal. Se eu olhar ela lateralmente, vou olhar por essa lateral aqui, ó. Se eu olhar ela lateralmente, eu vou ter esse perfil aqui, ó. Então, esse retângulozinho menor aqui, correto? E se eu olhar ela de superior, ou seja, se eu estiver olhando ela por cima aqui, ó, o que que eu olho? Eu vou olhar essa parte aqui, esse perfil aqui, ó. Então, são três vistas que eu vou decompor, então, essa peça em 3D em duas dimensões, em três vistas distintas, certo? Então, olha ela em três vistas diferentes. São chamadas vistas essenciais, né? Então, pessoal, por que que eu preciso fazer? Porque sem elas a gente dificilmente consegue construir a peça. Porque a partir desse desenho eu consigo, né, que é projetivo, eu consigo construir essa peça. Então, essas três vistas me dão detalhes de como até construir essa peça, né? Supondo que essa minha peça não existe, eu estou projetando porque ela vai existir em algum momento, né? Ou até mesmo para identificar um problema. Por exemplo, na manutenção, também eu preciso dessas vistas. Preciso dessas vistas e preciso de vistas explodidas para saber, por exemplo, se eu tenho que fazer algum ajuste, de fazer algum ajuste, arrumar uma nova peça, né? Ou seja, esses desenhos são vitais, certo? E eu preciso, então, ter uma boa leitura para fazer a melhor intervenção dentro dessa peça. Então, pessoal, do desenho técnico existe, então, para representar uma peça, eu tenho que usar o número de vistas possíveis. Então, por exemplo, essa peça aqui, igual aquela que eu mostrei para vocês, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se é. Não, não tem ela aqui mais. Então, por exemplo, uma peça que tem simetria, então, se eu olhar essa peça desse lado aqui esquerdo ou pelo lado direito, a vista é a mesma. Então, não tem necessidade de eu representar a mesma vista aqui, desenhar a mesma coisa praticamente duas vezes. Basta desenhar uma vez, que qualquer lado que eu olho aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, é quadrado, é o mesmo lado, é igual, né? E um cilindro também, tanto faz olhar para um lado ou para o outro, ele é simétrico, não tem diferença. Então basta fazer uma vista só. Então eu faço uma das quatro vistas aqui e eu faço uma vista inferior. Pronto. Duas vistas já são essenciais. Então também, pessoal, às vezes, né, menos é mais, né? Não, não, vou fazer um desenho bem detalhado. Não, não precisa. Faço o mínimo possível, mas que dê o máximo de detalhes, né? Por isso que falo, o menos é mais. Então, quando você desenha, não precisa ficar desenhando várias vistas. Se a peça tem uma simetria ali, né, tem um nível de simetria, para que eu vou fazer um lado que é igual ao outro? Não, não precisa, não há necessidade, né? Então, como eu falei, né, pessoal, todos os sólidos, né? Todos os sólidos aí, todas as peças físicas, elas têm três dimensões, que é o comprimento, largura e altura, ou espessura, né? Então, aqui para o desenho, além do desenho em si, eu preciso dimensionar, eu preciso dar dimensões, né? Até porque
eu preciso de uma dimensão base para construir uma peça, né? Então, qual que é a dimensão daquela peça? Se não tiver, vou partir de onde? Se eu não tiver a medição, por onde eu começo? Então, por isso, então, eu utilizo a técnica da cotagem, né? Então, a linha de cota, ela vai referir as dimensões distribuídas nas vistas que melhor caracterizam essas partes cotadas, né? Então, eu posso pegar as diferentes vistas e colocar as dimensões nela. Então, nessa vista aqui, eu posso dar essa dimensão. Nessa outra vista aqui, eu não preciso dimensionar o 56 que está aqui, então eu posso dimensionar a altura, que é 20. Nessa outra vista aqui, ó, eu consigo olhar a largura, né? Então, tem a altura que eu tenho a largura, que é 24. E nessa outra vista, eu tenho esse outro detalhe que não está nas outras vistas, que é esse rasgo aqui, ó. Vamos dizer assim, um furo ali, um rasgo de 12 por 28. Né? Então, aí é um exemplo, né? Então, pessoal, a cotagem, ela requer conhecimento de normas, né? Técnicas e princípios, né? Então, também não posso sair enchendo de cota aqui. Porque isso polui o meu desenho e fica difícil de ler e interpretar, certo? Então, preciso seguir algumas regras. Então, por exemplo, a linha de cota, eu não posso cotar em cima do contorno do desenho. Então, eu preciso fazer uma espécie de projeção, que é uma linha auxiliar, em onde eu faço uma linha de cota e coloco a cota em si, que é o número aqui, né? Então, tá vendo? Aqui, 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 ó. Então, só um exemplo de como cotar. Então, nunca posso cotar, por exemplo, em cima da linha do desenho, né? Por exemplo, o raio também, eu tenho aqui para indicar, por exemplo, um raio ou um diâmetro. Esse aqui é um chanfro, eu estou indicando o raio desse chanfro, né? Então, aqui eu preciso utilizar, são regras, né? São regras e normas. Geralmente, pessoal, no, é, as normas é mais para vocês terem uma noção, mas geralmente os programas de desenho, né, como SolidWorks, já dá todos esses negócios, já tudo normatizado, né? Que se baseia em normas internacionais, né? Bom, além das vistas essenciais, pessoal, eu preciso também, dependendo da minha peça, representar ela em corte, né? Então, quando os detalhes de uma peça tornam complexos, né? Então, mais e mais linhas não visíveis, né? Então, o interior da peça ali, que não é visível, eu preciso mostrar ela com precisão, principalmente para quem vai produzir, né? Para quem vai fabricar aquela peça. Então, isso vai tornar difícil. Então, para representar um perfil complexo, um conjunto complexo, né? Que tem muitos detalhezinhos internos, então o desenhista ele utiliza recursos que permitem mostrar o interior do conjunto com clareza, aplicando então um ou mais cortes que irão expor superfícies internas do conjunto. Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, eu vou representá-la com dois cortes. Então, esse corte aqui eu vou chamar de corte AB, e esse outro nesse sentido aqui eu vou chamar de CD. Então, esse corte AB, ele vai representar esse perfil aqui. Então, se eu pegasse minha peça, cortasse ela assim e ver o que tem por dentro, né? Então, eu vou ver. Então, eu corto ela ali, ó, e vejo qual é o detalhe, desenho os detalhes. Então, onde tem essas linhas inclinadas paralelas, a gente chama de achura. Então, aqui é material maciço. E onde não tem nada de achura, quer dizer o quê? Como se fosse um oco, não tem nada exatamente nesse corte. Assim como o furo aqui, ó, não tem nada, né? Onde está vazio, está vazado, né? Esse outro corte aqui, ó, então ao invés de cortar assim, eu vou cortar ele assim, né? Então eu vou cortar ele assim para dar esses detalhes aqui, ó, para ver outros detalhes mais internos da peça, né? Bom, peças maciças, pessoal, então a gente sabe que não precisa de cortar, de representar em corte. Por exemplo, essa borracha aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tem sentido representar ela em corte? Não, né? Porque se vocês pensarem bem, a peça é maciça. Se eu cortar, tanto faz eu cortar em qualquer ponto aqui, vai ser borracha maciça. Então não tem razão tem razão, por exemplo, de eu representar isso em corte, né? Agora, se for uma peça mais complexa, né? Tipo peça de automóvel, uma peça de uma máquina, né? Que realmente ela é mais complexa, tem uma geometria complexa, e eu preciso representar em corte, aí de fato eu preciso fazer tantos cortes forem necessários para poder representar o tanto de detalhe que for preciso, que for necessário. Então, o número de corte aqui, pessoal, vamos dizer assim, é ilimitado, depende muito do nível de complexidade da minha peça. Se minha peça
tiver uma complexidade até, vamos dizer assim, um pouco mais simples, um corte ali, eu posso, geralmente é quem vai fazer o desenho, quem está projetando a peça. Bom, tem necessidade de ter mais um corte? Não, um só basta. Então você só decide fazer um corte. Agora não, é uma peça extremamente complexa, não, então eu preciso de fazer alguns cortes aqui que são necessários para eu poder. é, bom, pessoal, acho que alguém aí assumiu a. Só um minutinho aí, pessoal. Acho que alguém assumiu a tela aí. Deixa eu só compartilhar de novo aqui. Bom, então vamos lá. O corte total, então, pessoal, ela é a representação de corte, né? Que toda extensão da peça ela é cortada. Então, quando eu corto ela fora a fora. Esse corte aqui, pessoal, não é um corte literal, é como se eu, é uma espécie de projeção de corte, né? Aí, como eu falei, dependendo da complexidade, um único corte, então, não é suficiente, né? Então, vamos observar aqui, ó, um corte total na seção longitudinal AB e outro na transversal, né? Então, aí que, dependendo do nível de complexidade, eu posso fazer um ou mais cortes, né? E esse aqui, todos esses dois cortes, a gente chama de corte total, porque corta tudo. Também a gente vai ver outros tipos de corte, né? Ó, então aqui, pessoal, olha lá, vamos analisar as projeções aqui, ó, e analisar dentro do círculo qual que representa corretamente a seção A. Tá vendo aqui, ó, que ele é um corte total, que ele passa aqui, né, por esse rasgo aqui da peça, bem no meio, passa no meio desse furo maior e passa nesse outro furo aqui, ó. Esse corte aqui, pessoal, chama corte em desvio. Esse corte aqui, ó, é aquele corte que eu posso passar no máximo do perfil da peça para dar o máximo de detalhe. Poderia passar embaixo aqui? Poderia. Mas a gente viu aqui que tem simetria. Então, se eu desviar para baixo aqui, vou fazer dois cortes, não tem necessidade. Um só basta, né? Bom, então qual que é aqui, pessoal, para que vai representar ali, ó? Bom, é esse aqui, certo? Ó, é esse aqui, ó. Então, ele pega esse rasgo aqui, pega o furo maior e pega esse outro furo aqui, ó. Por que que não é esse? Esse aqui dá a impressão que o furo foi deslocado, né? E o furo está meio que na mesma centralização desse outro furo aqui, e não está, ele está para fora. Só que o corte é em desvio. Então é como se eu tivesse vindo aqui, feito aqui e passado no outro furo, certo? Então essa é a forma correta. Bom, pessoal, esse outro perfil aqui, ó, ele tá pegando, ó, tá pegando furo maior, né? Aí aqui eu pego a AB ou tá, qual a seção que está apresentando o corte, ó? Então ele está pegando um furo maior e pegando os outros dois furos menores, ó. Então pode ser o AD ou o AB, né? Pode ser tanto um quanto o outro. Então AB ou D, tanto faz. O AC não vai, ó, porque o AC ele não está pegando furo nenhum, ó, tá vendo? Ele não está pegando furo, certo? Então ele pode ser o AB ou o AD, que é um corte em desvio, né? Então vem, desviou, pegou os dois furos ou pegou aqui, ó, certo? Ou é AB ou é AD. Certo, pessoal? Se vocês quiserem continuar respondendo aí, certo? Bom, além disso, pessoal, dentro do desenho, né, da dimensão, né, da cotagem, do desenho em si, eu preciso também colocar alguns tipos de tolerância, né? Então a gente tem as tolerâncias dimensionais, né? Bom, por que que tem essa tolerância, pessoal? Bom, no desenho, o desenho é que a gente chama de mundo ideal. Né? O mundo ideal, o que que é? Eu projeto aquela peça para ter aquela dimensão. Só que no mundo real, o que que acontece? No mundo real, o que que acontece é o seguinte, no mundo ideal, o que que acontece ali? O, Tem uma diferença entre o que é projetado e o que é fabricado. Por exemplo, eu posso ter algum erro de fabricação. Então, eu mesmo, por mais que eu tenha experiência em fabricação, eu posso dar uma errada. Perdão, minha ferramenta de corte.
ela não está com a devida fiação, a minha máquina em si de fabricação não está devidamente calibrada, a minha máquina também pode ter alguma vibração, né? Enfim, o taruga ali, né? A matéria-prima que eu coloquei para alinhar, talvez eu não alinhei corretamente, então isso vai gerar erros. Esses erros, pessoal, são normais. Então, para isso, até na projeção, dependendo do que eu estiver lidando ali, projetando, eu posso colocar uma tolerância. Pode ser uma tolerância bem apertada, ou seja, com valores bem próximos à dimensão nominal daquilo que eu projetei, ou eu posso ser mais tolerável ao erro, colocando uma faixa de erro maior. Bom, isso tudo depende da minha aplicação. Vamos pensar um pouquinho aí. Por exemplo, um avião, né? Um avião aí, que é uma peça, vamos dizer assim, o avião, vou chamar ele de peça, é uma peça crítica, não é? Por exemplo, se eu projetar uma rebitagem no avião de maneira errada, pessoal, com uma dimensão muito grande, o avião é crítico, então o avião tem que trabalhar sempre no limite com relação a peso e a dimensão. Se tiver uma coisa crítica, o que acontece? Cai o avião, eu mato pessoas, né? Então, um desastre muito grande. Então, por exemplo, a tolerância, por exemplo, um avião ali, para as peças do avião, tem que ser uma tolerância mínima, pequeniníssima, né? Então, tem que ser quase que a perfeição a fabricação de uma peça, né? Ainda vou ainda mais para um nível de tolerância mais ainda. Ônibus espacial. Então, aqueles ônibus que vão para a estação internacional, tem que ter ainda mais ainda, porque os ônibus espacial, quando eles voltam para a Terra, o que eles têm que fazer? Eles têm que entrar na camada de ar. E para entrar na camada de ar, eles atritam ali com o ar, então gera calor. Então, eu preciso, por exemplo, projetar aquela barriga do meu ônibus espacial com isolante ali, o mais dentro do tolerável possível. Porque se errar, o que acontece? Meu ônibus, então, ali vai atritar com o ar, ele vai se desfazer. Quem viu aí o último desastre que teve com o ônibus espacial, esfarelou, entrou na atmosfera e esfarelou. Porque a, a cerâmica ali, né, que é feito para isolar do calor do atrito com o ar, ele falhou. Então, ele ali deu um problema. Matou toda a tripulação. Então, uma tolerância bem pequena. Bom, já algumas peças, né, pessoal? Por exemplo, peças que não tem tanta acabamento, né, ou que é mais rústico e não precisa, posso fazer com uma tolerância um pouco mais grosseira, não tem problema, né? Então, tolera um erro maior. Então, depende muito da minha aplicação para aplicar essa tolerância. Bom, então a tolerância dimensional, pessoal, ela é aplicada na dimensão, né? Então, como eu falei, é devido aos problemas problema de relação de fabricação relacionada à máquina, ferramenta, matéria-prima, meio ambiente, né? Então é quase que impossível, né, pessoal? Ainda mais a gente falando em indústria que está produzindo é, peças, lotes e lotes de peças, elas saírem exatamente com a mesma dimensão. Sempre vai ter um erro ali. Então, por isso que tem uma tolerância. Você pode colocar na própria máquina ou o próprio operador ali já sabe, né? Então, por exemplo, vamos supor essa peça aqui, ó, um eixo, ele tem 10 de tolerância, ou, perdão, 10 milímetros de dimensão nominal, e ele tem uma faixa de tolerância, que é positivo de 0,28 e 0,15. Então, tem uma dimensão mínima e uma máxima. A dimensão mínima eu somo 10 com 0,15 e a máxima eu somo 10 com 0,28. Então dá 10,28 em um, 10,15 no outro. Se eu fazer uma subtração entre 10,28 e 10,15, eu tenho uma tolerância de 0,13, ou seja, eu posso ter uma tolerância aí de 0,13, né, orbitando entre 0,15 e 0,28, né? Então tem 3 milímetros, 0,13 milímetros de tolerância para uma peça de 10 milímetros de diâmetro, né? Então isso aí é um exemplo, né? Então aqui, pessoal, tem o que eu falei, né? Dimensão máxima, mínima, nominal e a efetiva, né? Bom, e se vocês viram também, né, pessoal, os ajustes, né, vêm a partir quando eu faço uma montagem. Então, um ajuste vai entre um furo e um eixo, né?
Então, esses ajustes, vai ter um tipo de ajuste que vai ser com folga, com interferência e com ajuste incerto, né? Então, o ajuste livre, pessoal, é aquele que eu encaixo o eixo ali e não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum atrito, não precisa de força, né? Geralmente é aqueles encaixes que precisa ter uma certa folga, né? Então, por que que eu preciso ter essa folga? Principalmente se for um conjunto que vai lidar com temperatura. A gente sabe que os metais, eles se dilatam, né? Então, por exemplo, se tiver a presença de calor aqui, essas peças tendem a se dilatar. Então, de certa forma, precisa ter essa folga para compensar. Se não tiver essa folga, o que acontece? No que dilatar, ou meu eixo trinca, ou aquilo que está, o meu furo também ali que está por dentro do furo trinca. Ou trinca, ou dá algum problema, empena eixo. Então, preciso dessa folga. Bom, a gente precisa também, pessoal, esse ajuste quase que perfeito, né? Tem que ser aquele encaixe. E onde é aplicado? Para peças que giram ou deslizam com boa lubrificação. Aí são eixos, são os mancais, né? Que é aquele ajuste quase que, vamos dizer, quase bem justo ali, vamos dizer, né? Um pouquinho de interferência, né? Bom, além disso, a gente tem o chamado deslizante justo, né? Que é encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados deslocáveis à mão, né, com pulsões e guias. Então, é aquele tipo de ajuste que eu consigo manualmente retirar esse eixo. Agora, vai ter alguns casos que ele vai ser, então, chamado de aderente, né, forçado leve. Então, é aqueles que precisam de frequente desmontagem, mas que precisam de um certo nível de aderência, né? Então, por exemplo, polias, né? A polia e a engrenagem, então a minha polia precisa transmitir bem o movimento. Então, por exemplo, se eu tenho um eixo acoplado numa polia, se eu tiver algum tipo de falha, o que acontece? Minha polia escorrega no meu eixo, né? Então, minha polia escorrega e não consegue, então, transmitir o movimento de uma correia. Então, eu perco eficiência de transmissão de movimento. Além disso, eu posso estar forçando, eu posso estar forçando o meu eixo, né? Torcendo ele, posso estar forçando a minha polia, então desgasto minha polia, e também posso estar forçando, tensionando além da capacidade, por exemplo, a minha polia. Então, gera problema. Engrenagem também, né, pessoal? Então, eu tenho um eixo com uma engrenagem, para transmitir, então, uma engrenagem com a outra, o eixo também tem que estar muito bem encaixado, porque senão também gera ali deslizamento, né? Então não faz uma transmissão, um engrenamento correto entre as duas engrenagens. Também eu perco eficiência de transmissão de movimento, né? Eu tenho um chamado forçado duro, né? Então são órgãos possíveis de desmontagem ainda sem deformar, né? Então posso usar ali um martelete ali, provavelmente de borracha, né? E eu tenho também, pessoal, aquele a pressão com esforço. Então, são peças que no momento que eu desmonto elas, elas se deformam permanentemente. Então, aí, no caso, não posso substituir. Eu tenho que refazer, ou tenho que refazer a peça, tenho que refazer todo o encaixe aqui, todo esse conjunto, né? Então, esse aqui, a montagem e a desmontagem já é praticamente impossível, certo? Bom, pessoal, além disso também eu preciso saber qual que é o estado da minha superfície. Então, por exemplo, eu estou lidando com superfície metálica, né? E para garantir então que ela tem uma perfeita funcionalidade, eu preciso especificar o acabamento da minha superfície, né? Então, quão lisa ela tem que estar. Então, a importância do estado da superfície, pessoal, ela vai aumentar à medida que cresce então a precisão de ajuste entre as peças a serem acopladas, para garantir então a funcionalidade do conjunto montado. Então, a superfície real da peça, devido a um processo de produção, ela apresenta o que chama de rugosidade. A rugosidade, pessoal, são marcas. Então, por mais que a gente tenha uma superfície ali polidinha, quase espelhada, bom, do ponto de vista macroscópio, né, do olho nu ali, a gente não vê. Mas se a gente olhar ali um microscópio, pegar uma amostra ali, a gente vê que tem irregularidades. Não tem uma superfície idealmente lisa, superfície extremamente lisa, impossível. Por mais que seja bem polida, bem acabada, certo? Sempre vai ter uma rugosidade ali associada. Bom,
Então aí, pessoal, é a simbologia, né, que vai expressar ali os valores da rugosidade por classe de rugosidade, né? Então eu tenho, por exemplo, se eu tenho essa no desenho, eu tenho esse símbolo aqui ou esse, o que que quer dizer? Bom, então naquela peça ali que eu estou projetando, se eu colocar ali que esse símbolo ali na peça, quer dizer o seguinte: não vai passar por nenhum processo de remoção de material, ou seja, nenhum tipo de usinagem ali. Então é não usinar. Se eu colocar um triângulo aqui para baixo, ou esse símbolo aqui com a classe de rugosidade, minha rugosidade em micros, ou pela classe de rugosidade que vai orbitar entre o N10 e o N12, então quer dizer que eu vou fazer um desbaste naquela superfície, eu vou só retirar um tanto de material, certo? Agora, se eu colocar dois triângulos lá na superfície, eu estou indicando o quê? Eu estou fazendo um acabamento, então eu quero fazer um acabamento um pouco mais refinado. Aí eu posso colocar dessa forma ou dessa aqui, indicando a rugosidade em micros ou pela classe de rugosidade, né? Já esse outro aqui, se são três, quer dizer o quê? Então, é uma superfície polida e retificada, ou seja, já bem polidinha, já bem, por exemplo, bem lisa. Então, tem um nível de rugosidade ainda bem menor, né? E o espelhado, pessoal, é aquela chamada superfície quase perfeita. Como eu falei, quase nível de espelho mesmo. Consigo ver minha imagem, por exemplo, em um determinado metal. Então, aí ele vai ter esse símbolo aqui. E só vai escrito espelhado, aí já não tem nenhum triângulo aqui. O máximo que eu tenho é 3, eu sei que ele é polido, retificado. E aí, pessoal, então aqui eu vou. Esse aqui fica para a próxima aula aí. Até aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, questionamentos aí? Tudo certo, pessoal? Bom, eu vou fazer uns exemplos aqui, pessoal. Aí eu espero que vocês aí desenvolvam aí qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar uma. Então vamos lá, vamos primeiro fazer uns dois exemplos aqui do desenho. Bom, vamos lá. Bom, aqui, pessoal, essa primeiro, vamos olhar essa peça aqui, vamos olhar primeiro essa projeção aqui. Essa projeção aqui, eu vou chamar ela de vista superior, certo? Então, como se eu estivesse olhando minha peça por cima. Então, vamos olhar aqui onde eu estou passando o cursor do mouse. Bom, essa peça aqui, ela está me dando três trapézios, né? Então, um trapézio que está meio que espelhado com o outro e um outro trapézio que está deslocado ali para trás. Bom, olhando por cima, então, essas três peças aqui, qual que pode ser, então? Bom, pode ser a letra A, pode ser a letra B e pode ser, bom, a letra C não pode, né? Porque aqui, ó, ela não é um trapézio, ela é um retângulo, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, ó, vou riscar, certo? Não faz sentido, né? Então, olhando primeiro essa projeção aqui, não faz sentido, correto? Então, vamos olhar agora essa outra vista aqui. Essa vista aqui, pessoal, eu vou chamar de vista frontal. Então, eu estou olhando minha peça aqui de frente. Bom, então são os meus losangos, né? Então, tem um losango aqui, aqui e esse outro aqui também. Bom, pode ser, nesse caso aqui, ó, parece que eles estão inteiriços, né? Não tem uma indicação de desnível, né? Bom, então nesse caso aqui não pode ser a letra A, porque a letra A aqui, tá vendo? Tem um losango aqui tá menor e depois ele dá uma subida, não tem uma indicação de desnível, então eu posso desmarcar a letra A. Bom, pode ser a letra B? Bom, pode, né? Pode ser muito bem a letra B, beleza. Ah, e vamos ver aqui. Bom, a letra D também não é, né? Porque a letra D, ó, o meu trapézio aqui, olhando por esse outro aqui, ela tá deslocada para trás, ela tá no meio. Bom, então já nem vou marcar ela. E olhando essa vista aqui, né, pessoal? A gente já viu que esse trapézio aqui, ó, esse trapézio do meio está deslocado aqui
o lado inferior do lado esquerdo. Então, só pode ser a letra B. Então, aqui eu vou colocar a letra B, certo? Entender, pessoal, o raciocínio aí? Ok? Vamos fazer mais um aqui para a gente entender? Então, primeiro, pessoal, vamos olhar essa vista aqui, ó. Essa aqui é a minha vista frontal. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco retângulos e dois quadradinhos aqui. Beleza, vamos olhar por cima aqui, que tem mais ou menos um quadradinho, uns 5 quadrados aqui. Bom, então tenho esse aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Opa, bom, pode ser a letra A. Bom, pode ser a letra B, olhando só aqui por enquanto, certo, pessoal? Pode ser a letra. Bom, pode ser também a letra C. E, bom, não é a letra D, né, pessoal? Que parece aqui o quadradinho que está apresentando aqui o triângulo, parece que é um pouco maior. Então, aqui é maior, aqui é menor. Então, já nessa primeira vista aqui, não está me parecendo. Vamos olhar esse outro perfil aqui. Esse aqui, pessoal, é como se estivesse olhando de frente, certo? Então, é uma vista frontal. Então, aqui é como se fosse um L espelhado, invertido. E ele tem aqui um pezinho quadrado e tem um retângulo e tem um triângulo aqui fechando. Bom, vamos olhar aqui. Vamos olhar o perfil aqui da A. Bom, aqui é um L, beleza, tem um Lzinho, mas tá em diagonal, não tá um ângulo de 90 graus. Então aqui não é, né? Então já posso eliminar a letra A. Bom, a letra B também não é, né, pessoal? Que parece aqui, ó, é um triângulo e aqui é quadrado, né? Então também não é a letra B. Bom, então o mais provável então aqui, né, por eliminação é a letra C. Então aqui eu respondi, ó, letra C, ó. Então, ó, vendo, ó, o Lzinho aqui, tem esse triângulo aqui atrás, e essa outra vista aqui, que olhando de lado, é um triângulo, né, que a gente está vendo aqui, ó, que é um triângulo de fato, e aqui tem esse perfil e esse outro perfil. Bom, então só pode ser a letra C, correto? Vamos fazer mais um aqui, pessoal. Bom, então primeiro vamos olhar essa vista aqui, a vista de cima, né? Essa vista de cima aqui, ó, vamos olhar essa parte aqui, ó. Bom, um perfil parecido com esse daqui, então a gente tem a letra A. Bom, a letra B não é, né? Porque é quadrado, é reta aqui, né? Tem uma como se fosse esse dentinho aqui, né? Então também não é. Pode ser a letra C. Bom, então não é a letra B e também não é a D, né, pessoal? Que parece que esse rasgo aqui ele vem um pouquinho mais para dentro, né? E aqui ele está um pouquinho me recuado. Então ficamos entre a letra C e a letra A. Vamos olhar agora esse perfil aqui. Esse perfil aqui, olhando de frente, certo? Então esse perfil olhando de frente aqui, ó, tem esse trapézio. Então é um trapézio total. Bom, um trapézio total. Bom, aqui não é, né? Tá vendo que o trapézio ele não coincide aqui a linha, ele dá tipo uma levantada aqui. Então, por exemplo, a letra A já não pode ser. Então aqui sobrou a letra C. Olhando esse outro aqui, ó, esse perfil de lado aqui, ó, então ele tem uma altura e um Lzinho aqui. Então só pode ser a letra C. Ok, pessoal, vocês conseguem desenvolver o restante aí dessa atividade aí? Certo, pessoal? Então vamos lá. Aí eu vou responder uma daquelas outras com vocês aqui. Então vamos lá. Vamos responder ali. Qual o material indicado para a construção da peça um? Bom, então a peça um, ó, tem esse quadro aqui. A peça um é um esquadro, aço 1020 a 1030. Só colocar aqui, ó. Aço 1020 a 1030. Bom, qual que é o acabamento da peça um? A peça um é essa daqui, ó. Tem esse símbolo aqui, ó. Opa, a gente acabou de ver esse símbolo aqui, ó. Qual que é o símbolo? Ó? Vamos voltar aqui, ó. Estado de superfície. Olha lá, ó. Acabamento, ó. São dois triângulozinhos invertidos. Não é? Aqui, ó, dois triângulos invertidos. Então aqui, ó, é acabamento. Acabamento. Qual o tipo de corte empregado na peça um? Bom, o tipo de corte empregado na peça um. Bom, esse tipo de corte aqui, pessoal, se vocês perceberam, eu não estou cortando a peça toda.
Esse corte aqui a gente chama de corte parcial. A gente está só cortando uma parte aqui para mostrar apenas um detalhe específico da peça. Então aqui a gente chama de corte parcial, né? Então aqui, pessoal, vocês vão respondendo. Vamos olhar aqui agora a questão da tolerância, que é qual a tolerância especificada para a peça 5? Bom, então a peça 5 eu tenho essa tolerância aqui, ó. Então aqui é um furo, né? Então furo, opa, H7. Então onde a gente vê aqui, ó, a gente então tem que ir nessa, a gente tem que vir aqui, ó, para furo, ó, tolerância para furo. Bom, primeiro e outra coisa que a gente precisa aqui, ó. Bom, o furo, ele é um H7, né? A gente está vendo aqui no desenho que ele é um H7, né? Bom, é 5,32 avos. Então, o que que eu preciso fazer aqui? Preciso, preciso converter esses 5,32 avos em milímetros. Então, o que que eu vou fazer? Vamos usar a calculadora. Então, a gente pega 5, multiplica por 25,4 e vamos dividir por 32. Bom, então eu tenho aqui 3,96 milímetros. Então, vamos lá, então é 3,96 milímetros. Então, olha só, o diâmetro ele está entre 3 e 6, certo? Como é H7, ó, então é 0, 0 e 0,012. Então aqui eu respondo, ó, 0 e mais 0,012. Pronto. Aqui é a tolerância. Qual o valor da tolerância para a peça 6? É da mesma forma, só que agora não é um furo, é um eixo. A gente vem aqui, ó, eixo. Agora a gente vê ali qual que é a especificação. Essa peça é um H6, ó. Então, opa, H6 é a mesma dimensão, ó. Vamos lá, ó, 5,32, ó. Então agora é um H6. H6 entre 3 e 6, ó. Então é 0 e menos 0,008. Pronto, é só responder ali. Aqui, pessoal, alguém aí tem alguma dúvida, questionamento? Vocês conseguem fazer aí? Ok, pessoal? Tudo certo? Dúvidas, questionamentos, tudo ok? Bom, pessoal, então aí não havendo dúvidas, eu vou. É, mandei mensagem. Não esqueci de falar para vocês aí, né, pessoal? Coloquei um tutorialzinho ali de como fazer o envio da atividade. Então tá aqui, ó. Vocês assistam aí depois, ó. Coloquei um tutorial para envio da atividade, certo? Aí qualquer dúvida aí, pessoal, estou à disposição, tá bom? Então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? É isso aí. Vou desejar a vocês então uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima. Ou, Boa noite. Professor, até a próxima. só até a próxima. Boa noite.